Fala, menina! Vamos então retomar a nossa preparação para a primeira fase do exame de ordem, ó. Somos OAB, trazendo para você o que há de melhor em processo penal para que você gabarite o exame de ordem, beleza? Ó, vem comigo. Professora, nós estávamos traçando no meu caderno a linha do tempo do processo penal. E paramos exatamente no quadro Não Tem Mais Nada, né? Que a senhora fez questão de apagar, porque a senhora precisa continuar escrevendo, certo? Perceba, no seu caderno você já está anotando a fase da conclusão do inquérito, o relatório do inquérito que é encaminhado para o destinatário mediato, para o destinatário imediato. Eu queria que você tomasse cuidado, por quê? Porque conforme nós já fizemos questão de colocar aí no seu materialzinho, você tem acesso ao seu materialzinho que está aí disponível para você na sua área do aluno. O destinatário imediato é o Ministério Público ou o ofendido. O destinatário mediato é o juiz. Então toma cuidado com isso, porque pode vir uma questãozinha na sua prova sobre isso, certo? E aí, nós analisamos com você, tá? E já estávamos chegando nessa fase em que o relatório chega no MP, o MP decide se vai oferecer denúncia, se vai arquivar, se vai pedir diligências, tá certo? Digamos que, óbvio, que não nos interesse, o MP pediu o arquivamento. Claro, o arquivamento é interessante só para que nós analisemos, tá? As hipóteses de cobrança de prova que poderiam existir dentro desse tema que nós já traçamos com você. A súmula 523, desculpe, a súmula 524, aliás, súmula 524 do STF, tá? Que é o desarquivamento do inquérito policial. Nós já falamos com você, tá? Sobre a hipótese da impossibilidade de desarquivar quando o motivo é pela atipicidade ou uma causa extintiva da punibilidade, como, por exemplo, a prescrição. Agora, nós vamos partir da análise e vamos colocar na sua linha do tempo que o MP, então, fez a denúncia. Ele denunciou, certo? Então, perceba que na sua linha do tempo estava escrito assim, ó, MP, tá? E ele pode oferecer uma denúncia, né? Pode pedir diligência, que seria o artigo, eu coloquei o artigo 16 do CPP, e ele pode, número 3, pedir então o arquivamento. Para nós não interessa se ele pede o arquivamento ou pede diligência agora. Para nós continuarmos a traçar a linha do tempo, será interessante o oferecimento da denúncia. Perceba você que quando o Ministério Público oferece a denúncia nos prazos estabelecidos pela lei, e nós já colocamos aí no seu caderno, certo? 5 preso, 15 solto, tá? Nós vamos observar, certo? Que a partir daqui eu já vou perceber que oferecida essa denúncia, ó, oferecida essa denúncia, oferecida a denúncia, certo? Nós vamos então prestar atenção em um ponto específico aqui que eu gostaria de chamar a tua atenção. Perceba o seguinte, quando nós falamos, tá, do tema ação penal, é muito importante que você lembre de alguns detalhes. Perceba que a denúncia é a peça inicial que começa a ação penal pública, tá? A queixa, se aqui nós estivéssemos diante de um crime de ação penal privada, o que estaria aqui não era uma denúncia. O que estaria aqui provavelmente era uma queixa-crime. Ok? Se nós estivéssemos diante de uma ação penal privada. Mas nós não estamos diante de uma ação penal privada. Nós estamos diante de um crime de ação penal pública. Por quê? Porque o crime é o crime do artigo 121 do Código Penal. É o homicídio. Então, em se tratando de homicídio, nós vamos então falar no oferecimento da denúncia. Mas antes de nós falarmos especificamente do oferecimento da denúncia,
Eu vou te lembrar que há muitos e muitos e muitos anos atrás, aliás, décadas, né, séculos, o Estado tomou para si o direito de punir. E tendo tomado para si o direito de punir, ele proíbe que você, o quê? Utilize a lei de talião, olho por olho, dente por dente. A partir de então, o Estado, ele entrega a você o direito de ação. E o direito de ação nada mais é que o direito de, como vítima, você pode provocar o Estado juiz para que o Estado juiz, então, aplique o direito penal ao caso concreto. Então, professora, ação penal, tá? Nada mais é que o direito de provocar o Estado juiz para que ele aplique o direito penal ao caso concreto. E como é que eu vou provocar o Estado juiz no caso deste homicídio que Humberto praticou contra o professor Emerson? Eu vou, então, provocar o Estado juiz por meio dessa denúncia. É por meio dessa denúncia que eu vou provocar o Estado juiz, vou contar para o Estado juiz os fatos, vou informar ao Estado juiz que no dia tal, na hora tal, Humberto desferiu golpes de faca contra o professor Emerson Castelo Branco, certo? Vindo então a matá-lo. E aí, a partir de então, surge, não é, para o Estado a possibilidade de punir Humberto, certo? Então, perceba que quando nós falamos, tá, no exercício do direito de ação, é importante que você lembre que esse direito de ação, tá, ele vai então se desdobrar, a ação penal, na verdade, vai se desdobrar de várias formas. Professora, quais são as formas que eu devo observar? Veja, a ação, ela tem condições que devem ser cumpridas. São condições específicas, são condições genéricas. As condições genéricas da ação, elas são aquelas que toda e qualquer ação penal deve ter. Primeiro você deve lembrar quais são as espécies de ação penal, certo? Depois eu vou te falar das condições. Deixa a linha do tempo aqui quieta, deixa a tua linha do tempo aqui quieta, porque caso você não tenha percebido, nós estamos traçando um dos procedimentos que você provavelmente, tá, vai estudar para a OAB, que é o procedimento ordinário. Eu vou traçar o procedimento ordinário e depois vou fazer as diferenças do procedimento do júri, tá certo? Mas deixa a tua linha quieta e vamos lembrar quais são as espécies de ação penal. Professora, vê só, a senhora disse que existem várias formas, não é, que eu devo me lembrar de exercer o direito de ação. Então perceba, vê só, quando eu falo assim, professora, a ação penal, ela pode ser, ação penal, ela pode ser pública e ela pode ser privada. A ação penal, ela pode ser pública e ela pode ser privada. A ação penal pública, ela será incondicionada, certo? Ela será incondicionada e ela será condicionada. Ela será incondicionada e ela será condicionada. E a ação privada, professora? A ação privada, ela será de 3 espécies. Quais são as 3 espécies? A exclusivamente privada, a exclusiva, a personalíssima e a subsidiária da pública. A subsidiária da pública, ela está no artigo 29 do CPP e está no artigo 5º da Constituição, inciso 59, tá? Inciso 59. Professora, vamos lá. Presta atenção aqui, que eu vou observar que
Essas são as espécies de ação privada, essas são as espécies de ação pública. O titular da ação penal pública é sempre quem? O Ministério Público. Na ação penal privada, será o ofendido ou a vítima, o ofendido ou ofendida, a vítima. Se for incapaz, o representante legal. Se for incapaz, o representante legal ou CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Esses são os legitimados à ação penal privada. Pois bem, essas são as espécies de ação penal. Professora, tem uma que me chama a atenção, que é a ação penal pública condicionada. Pois é, quando a senhora fala em formas do exercício do direito de ação, a senhora vai lembrar que toda ação, toda e qualquer ação dessas aqui, terá que preencher condições genéricas. Então, eu tenho condições genéricas da ação, ou seja, toda ação vai ter o quê? Vai ter que cumprir as condições. Condições da ação. Então, toda ação penal vai precisar preencher as condições genéricas. Então, toda ação penal vai precisar preencher as condições genéricas. Quais são as condições genéricas, professora Estefânia? Condições genéricas da ação, tá? Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, pressupostos processuais, legitimidade, ou seja, capacidade de ser parte, toda e qualquer ação, tá, vai pedir que seja cumprido o requisito certo. Vê só, se a ação pública tem como titular o MP, que é definido pela Constituição Federal, no seu artigo 129, não pode a vítima oferecer a denúncia sem que seja um caso específico da lei, como no caso da ação penal privada subsidiária da pública. Então, eu só posso falar, não é, em atuação do ofendido ou da ofendida ou da vítima, certo? Numa ação pública, excepcionalmente, quando se tratar da ação penal privada subsidiária da pública. Mas a regra é que o titular é o Ministério Público, então ele é o legitimado a ocupar o polo ativo daquela demanda. Ele é o autor da ação. E ninguém mais pode estar ali no lugar dele, ok? Então perceba, essa é uma condição genérica da ação. Toda e qualquer ação vai precisar cumprir esse requisito, não é? A possibilidade jurídica do pedido, Stefânia, o que é isso? Eu estou pedindo que o juiz condene alguém com base num crime que não existe mais, que foi revogado. Eu processo alguém pelo crime de adultério. Bebê, o crime de adultério não existe mais não. Lula tirou, sabe-se Deus por quê, né? Em 2003, o crime de adultério foi retirado do Código Penal. Imagine você, alguém processando, tá, outra pessoa por crime de adultério. Eu vou conseguir essa condenação? Eu vou conseguir que o Estado, no final, me entregue essa pretensão punitiva? Nunca. Por quê? Porque o que eu desejo é o quê? É impossível. Então, toda e qualquer ação precisa preencher o quê? As condições genéricas. São condições que toda e qualquer ação precisa ter, não é? Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir. Querido, para você bater as portas do judiciário, você precisa ter interesse. Interesse e necessidade, interesse e utilidade, interesse e adequação. Os meios que você está utilizando são os meios adequados para resolver aquele litígio, tá? É necessário aquela ação para então resolver aquela questão. Professora, entendi. Então, as condições genéricas da ação são
todas as condições que toda e qualquer ação precisa. Que a ação pública incondicionada precisa, que a ação penal pública condicionada precisa, que a ação privada exclusiva, personalíssima e subsidiária precisa. Agora, eu não só tenho as condições genéricas, eu tenho condições específicas. As condições específicas, tá? São aquelas condições que sem elas não vai ter ação. Bom, de cara você vem para cá, para essa ação aqui. Então vem para cá, vamos conversar sobre essa ação aqui, ó. Ação penal pública, o quê? Condicionada. A ação penal pública condicionada, doutor, primeiro o nome já diz, ela vai te pedir uma condição. E ela vai te pedir, para que eu possa exercer meu direito de ação, uma condição objetiva de procedibilidade. Qual é essa condição objetiva de procedibilidade, professora? Bom, ela vai me pedir a representação, que deverá ser dada, no prazo decadencial de 6 meses, a partir do momento que eu sei quem é o autor do crime. Então, a representação nada mais é que uma autorização da vítima, se a vítima foi incapaz do seu representante legal, se estiver ausente ou morreu, né, do cônjuge ascendente, descendente ou irmão, tá? E em se tratando de crime contra a honra do presidente da República, eu vou ter, então, a requisição do ministro da Justiça. Então, são condições de procedibilidade. Ou seja, sem essa condição, sem o cumprimento dessa condição, não vai ter ação. São condições de procedibilidades, são condições de procedibilidade, ou seja, condições específicas da ação, a representação, a requisição do ministro da Justiça. Cuidado com uma coisa, doutor. Cuidado com uma coisa, doutora. Vê só. Condição de procedibilidade é diferente de condição de prosseguibilidade. Anote aí no seu caderno, por favor. Professora, condição de procedibilidade significa dizer que sem esse requisito, eu não tenho como dar andamento ou dar o quê? Prosseguimento à ação ou começar sequer a ação. Sem essa condição, não tem ação. Procedibilidade, cedibilidade. E prosseguibilidade. Prosseguibilidade seria quando eu preciso praticar um ato para que o processo possa fluir. Como, por exemplo, no procedimento ordinário, no procedimento sumário, no procedimento do júri, na primeira fase, quando o acusado é citado para oferecer a sua defesa. A partir do momento que ele oferece a sua defesa, com todos os elementos necessários, o processo, a partir do oferecimento da defesa, vai ter o quê? O seu prosseguimento. Então, toma cuidado com isso. Procedibilidade é condição para que o processo, o quê? Possa sequer, nascer, existir, né? Uma condição para que o processo possa existir. E prosseguibilidade é para que ele possa prosseguir, tá certo? Há uma diferença para você não fazer nenhuma confusão com relação a isto, tá certo? Bom, professora, a senhora falou sobre as condições específicas, a senhora falou sobre as condições genéricas, a senhora falou sobre os tipos de ação. É importante que eu lembre sobre os princípios que regem a ação penal pública são os princípios da obrigatoriedade, indisponibilidade. Lembre-se que se o Ministério Público tem indício de autoria, materialidade e justa causa, cuidado que uma das hipóteses, né, de condições da ação será a justa causa. A justa causa, doutores, que eu já falei dela um pouquinho hoje já. Justa causa nada mais é que aquele elemento
tá? Mínimo probatório que demonstra, certo? Que, por exemplo, Humberto cometeu um crime. Então, justa causa nada mais é que o lastro mínimo probatório, ou seja, o mínimo de provas necessária para demonstrar que Humberto praticou sim o crime de homicídio, certo? Então, justa causa é o mínimo que eu preciso para começar a ação e que demonstre que Humberto, então, praticou aquele crime de homicídio, tá? Perceba, eu preciso desse elemento justa causa para começar, sim, a ação penal, certo? Observe que cada tipo de ação vai me pedir determinados princípios. E aí, óbvio, que você vai lembrar que a ação penal pública, ela é regida pelo princípio da obrigatoriedade ou legalidade. Existindo esses elementos, o MP vai ter que oferecer a denúncia, tá? A ação para o MP é indisponível, ou seja, ela é regida pelo princípio da indisponibilidade. Mas eu quero te lembrar uma coisa, veja só. A Lei 9099, no seu artigo 89, vai estabelecer que nas infrações de menor potencial ofensivo, tá? Ou seja, naquelas que o crime vai com uma pena de até 2 anos e as contravenções ou multa, o Ministério Público ele pode propor ao acusado a suspensão condicional do processo. Então perceba que se o Ministério Público, ao invés de oferecer a denúncia, tá? Lá no procedimento sumaríssimo, ele oferece a suspensão condicional do processo do artigo 89, então eu posso dizer que vigora no processo penal o princípio da indisponibilidade na ação penal pública, mas em se tratando da Lei 9099, pode o MP deixar de oferecer a denúncia e oferecer a suspensão condicional do processo, conforme estabelece o artigo 89 da Lei 9099, quando a pena ela for igual a 1 ano ou inferior a 1 ano. Ok? Então, toma cuidado com isso. Esse princípio, ele vai sofrer uma mitigação, ele vai sofrer uma relativização quando se tratar da suspensão condicional do processo, lá do artigo 89, lá no procedimento sumaríssimo. Mas perceba, a lei que trata da suspensão condicional do processo é a 9099 que vai trazer o procedimento sumaríssimo. Mas a suspensão condicional do processo pode ser aplicada, inclusive, a crimes que serão julgados, né, e serão procedidos em outro tipo de procedimento, tá bom? Então, toma cuidado também. Eu só queria que você lembrasse que esse princípio ele vai sofrer uma relativização em razão dessa regra específica que nós estamos falando com você aqui, tá bom? Preste atenção que a ação penal pública ela ainda é regida pelo princípio da divisibilidade. Vigora na jurisprudência que o Ministério Público ele pode escolher o melhor momento para denunciar cada um dos acusados, certo? Se ele entender, por exemplo, que Humberto ele teve alguém que auxiliou, né, para que ele cometesse aquele crime de homicídio, tá? E com relação a Humberto, ele tem os elementos necessários que o inquérito trouxe para ele, certo? Mas com relação à pessoa que participou junto com ele, tá, do homicídio, ele não tem elementos suficientes, pode o MP optar, segundo o que dispõe a jurisprudência, tá, por denunciar Humberto e deixar para denunciar aquele que participou junto com ele do homicídio do professor Emerson Castelo Branco. No momento mais oportuno, segundo a jurisprudência, sim. Então, a ação penal pública ela é divisível para o STF, mas para a doutrina, assim como a ação privada, a ação penal pública seria indivisível para a doutrina. Para o STF, ela é divisível, certo? Bom, a ação penal privada já ela seria diferente, ela é regida pelo princípio, não é, da conveniência ou da oportunidade, vai ficar nas mãos da vítima, tá? Se ela vai querer ou não ingressar com a ação penal privada, tá? Ela vai poder dispor do seu direito de ação, o que é diferente na ação penal pública. Perceba que quando nós falamos da possibilidade de dispor do direito de ação na ação penal privada, você vai lembrar de hipóteses em que a vítima pode dispor do seu direito de ação,
que seria a renúncia, que seria a decadência, que seria o perdão, que seria a perempção. Então, peraí, Stefânia, como que seria essa renúncia? Perceba que a vítima, ela pode simplesmente antes de começar o processo, tá? Ela pode simplesmente renunciar ao seu direito de queixa, né? Então, a renúncia, ela é unilateral e ela ocorre antes do processo começar, certo? É uma decisão da própria vítima, tá certo? Professora, essa renúncia, tá? Ela pode ser tácita ou ela pode ser expressa. Ela pode ser exatamente aquela renúncia expressa, aquela em que eu vou lá, por exemplo, né, escrevo e externalizo expressamente. E a renúncia tácita, ela pode ser aquela que os meus atos são incompatíveis com a vontade, por exemplo, de ver aquela pessoa que praticou o crime contra mim punida. Professora, perceba uma coisa, a renúncia para 3 pessoas praticaram o crime contra mim. A renúncia para uma pessoa vai se estender para as demais? Sim. Na ação penal privada, eu não posso dividir. A ação penal privada, ela é indivisível. Ou você renuncia para todas as pessoas, ou você não renuncia para ninguém, tá? Então, 3 pessoas praticaram um crime contra mim. Ou você vai renunciar para um, tá? E vai se estender para todos, ou você não renuncia para ninguém, tá certo? Professora, e a decadência, o que é? A decadência nada mais é, não é, que o fenômeno, tá, que vai atingir, tá, o prazo, ou seja, o prazo decadencial, é aquele prazo fatal, que seria o prazo de 6 meses para o oferecimento da queixa-crime. Então, tem o indivíduo 6 meses, a partir do momento que sabe quem é o autor do fato, para oferecer a queixa-crime. Se passar dos 6 meses decadencial, ele não oferece a queixa-crime, ele decai do seu direito de queixa. E não pode essa pessoa provocar, então, o quê? O Poder Judiciário mediante uma queixa. Por quê? Porque ele perdeu o seu direito de ação por não ter exercido o seu direito de ação no prazo legal. Tá certo? Professora, perceba, a ação penal privada também vai ter outros elementos que são diferentes, que vão fazer com que a vítima ou o ofendido possa dispor do seu direito de ação, que seria, por exemplo, o perdão. O perdão é diferente da renúncia, porque o perdão, ele vai fazer com que ele possa dispor do seu direito de ação, mas o perdão, ele só ocorre dentro do processo. O perdão, ele é bilateral. Eu vou perdoar e eu vou oferecer o perdão. Então, numa ação privada, o Humberto me caluniou, disse que eu estava furtando objetos aqui do Alfacom, não é? E aí, se ele me caluniou e eu estou processando ele por esta calúnia, tá certo? Mas eu descubro que não foi só o Humberto, foi o Humberto e o Natan. E aí, ó, tô processando os dois. Mas eu gosto muito do Natan, e aí eu quero perdoar o Natan, mas não quero perdoar o Humberto, né? Posso? Não, porque é indivisível. Eu perdoo todo mundo, eu não perdoo ninguém. Mas perceba, professora, eu não quero mais continuar com isso, né? Então agora eu quero perdoar todo mundo. Posso? Posso. No processo, perdoo o Humberto, perdoo o Natan. Agora, eles vão ter que se manifestar. Vão ter que dizer no processo se aceitam esse perdão ou não. Por quê? Porque o perdão é bilateral e ele depende de aceite. A renúncia não vai depender de aceite, mas o perdão depende. Cuidado, que aqui no perdão vai valer aquela regra do quem cala consente, tá? Você terá, então, o prazo de 3 dias para se manifestar. Se em 3 dias, na ação penal privada, oferecido o perdão, né? O querelado não se manifesta, entende-se que o silêncio vai se constituir na aceitação deste perdão. Professor, e o que é perempção? Meu lindo, minha linda, perempção nada mais é que desídia, que desleixo. Perceba que o legislador, ele no artigo 60, traz causas, né, que vão extinguir a punibilidade. Eu te trouxe na ação privada hipóteses que a vítima,
né, ou seu representante legal, ou cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, em se tratando de morte ou ausência, pode dispor do direito de ação. Só que essas hipóteses que eu falei, renúncia, decadência, perempção, perdão, elas são formas de extinção da punibilidade. Ou seja, quando elas surgem no processo, elas vão extinguir, exterminar a possibilidade do Estado punir a pessoa, certo? Então perceba, quando o legislador estabeleceu, tá, que quando a vítima ela é desleixada, desidiosa, ela pode incorrer na perempção. Quando, por exemplo, ela é chamada a promover o andamento do processo e deixa o processo lá parado, qual é a consequência disso, professora? Ela pode ter uma responsabilidade em relação a isso. Como assim? Ó, se a vítima é chamada a dar andamento no processo por 30 dias e não dá, o que é que vai acontecer? O processo vai ser arquivado, porque a ação privada não pode servir de mecanismo de vingança. Quando, por exemplo, morre o querelante ou torna-se incapaz, nenhum sucessor aparece para dar prosseguimento na ação no prazo de 60 dias, tá? Quando o querelante deixar de comparecer a um ato que foi intimado pessoalmente para comparecer, o juiz marcou uma audiência e o querelante não apareceu. O que é que vai acontecer com esse processo dele, professora? Vai arquivar e extinguir a punibilidade. Ele não vai mais ver punida aquela pessoa. Quando ele deixar de pedir a condenação nas alegações finais. Professora, deixou de pedir a condenação nas alegações finais? Pois bem, o que é que vai acontecer com o processo? Vai extinguir por perempção. Isso na ação privada. Na ação penal pública não existe a perempção como causa extintiva da punibilidade, ok? Essas causas extintivas da punibilidade que nós acabamos de falar só se aplicam à ação penal privada, tá bom? Queridos, nós vamos encerrando por aqui esse nosso bloco, não sai daí, nós vamos ainda continuar conversando com você sobre outros pontos importantes da sua prova, ó, me espera.